Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e sou o líder da liga no Cartola da Copa do Mundo de Clubes. Canalha. Daí, gurizada, aqui é o Leozeira, sendo prejudicado, tá? Pela faculdade, nesse calendário dos jogos, o cara não tem tempo pra escalar. Também queria mandar um salve aí pro Boca Juniors, que tomou gol e empatou em 1-1 com o time semi-amador do Auckland City. E a gente avisou que o Auckland City não era bobo, hein? Fala, gurizada, Fernando aqui. Cara, eu fiquei muito triste com esse Auckland aí. Eu fiquei feliz pelo Auckland conseguir empatar com o poderosíssimo Boca Juniors. Mas, cara, tô fechado com o River. Mas eu tinha escalado o goleiro do Auckland pensando, cara, ele vai pegar umas 10 bolas e vai tomar uns 3 gols. Então tá bom, vai dar uma equilibrada na pontuação. Só que, cara, o cara fez gol contra. O cara fez um gol contra, velho. Mas, meu, ele fez 10 defesas, né? Ele foi o melhor jogador do Sim. Auckland City. Não, isso é loucura, Tá cara. Eu acho que talvez ele tenha sido ganho o melhor em campo. Mas não sei ter que confirmar. Ah, crava, meu. Foda-se. Tem que Ele, cravar. cara, meu. que desinformação ele ganhou foi. Melhor em campo, fazendo um gol contra. Não ganhou, ele merecia. Se não ganhou, foi roubado. Mas, ô Léo, tenho só uma dica pra ti, meu. Não deixe a faculdade atrapalhar teu cartola, tá, meu? Fica pra próxima essa. Acho que eu tô gastando todos os meus neurônios no Cartola de clubes, mano. Tô tentando buscar uma remontada absurda ali contra os gato mestre, mas tá foda, velho. Ah, contra os gato mestre, como se ele não usasse. Mano, Ele com a conta secundária dele. É uma cortina de fumaça, mano. Ele tá querendo fingir que não tem gato mestre, então ele tá perdendo o de clubes pra depois gastar tudo quando voltar ao Brasileirão, né? Ele falando, bah, será que o Mudryk vai valorizar? Não sei. Mas, gurizada, um bom dia especial de hoje, cara. Vai ter que ser pra ele, doutor Uro Felipe Rocha, que hoje é a minha pessoa preferida do Instagram, cara. Ah, mas tem, sei lá, quem, sei lá, escanteio curto, foda-se. Doutor, daí, @Uro Felipe Rocha. Esse cara é sensacional. Primeiro, ele é urologista, ele trata de falos. Essa é a primeira coisa. Ele trata Aí- a tua especialidade. Exato. Tu já vê, tipo, as proximidades do caráter, né? Ele fala minha língua. Sabe Ele fala muito. minha língua. Exato. Mas segundo, que ele tem um quadro, basicamente, que ele responde perguntas, um boxinho de perguntas, que nem a gente fez no Instagram. Depois o Tomás puxa essa deixa. E, cara, geralmente vem perguntas, tipo, cara, perguntas sérias que ele responde, dá informações importantes para os pacientes. Mas também tem perguntas do tipo, cara, eu posso parafrasear uma? Pode. Não é tu Por favor. falando, né? É a caixinha de perguntas do Instagram. Cara, basicamente é ele se gravando assim de frente. E, cara, ele lendo a pergunta: Doutor, é normal eu ter. Doutor, é normal eu ter desejo de morder o ânus da minha namorada depois que ela volta da academia? Daí ele lê a pergunta, ele olha pra câmera e fala: Não. E corta. É só isso. Mas, tipo, é espetacular, cara. É espetacular. Eu juro. Isso pra mim tem sido minha maior diversão. E eu fico mostrando pro meu pai, ele dando gargalhada e eu dando gargalhada junto. Cara, o Uro Felipe Rocha é assim, ó, é sensacional. E, cara, como box de perguntas, já dei a deixa pro Tomás. Cara, é que antes de falar do box de perguntas, eu ia perguntar: será que não rola um cupom ECP10 no atendimento? Cupom pros 40 mais que acompanham aqui receberem um toque especial. Bah, recebeu uma Toque curto. tucadinha. Um toque curto cast. Cara, eu gosto muito daquele vídeo daquele Uro também, que ele fala assim: é muito simples, vocês não precisam ter medo. Ele pega um ânus de silicone e ele fala, ó, quer ver como é que é o toque? Daí ele faz o toque, é só 5 segundos. Ele fica lá, 5 segundos, tira o dedo e ele dá uma risadinha assim, ó. E, cara, daí o cara fala assim, porra, não gostei dessa risadinha aí, irmão. Cara, é muito bom, velho. Ele fala, em 5 segundos ele fez barba, bigode e cabelo. Vai se fuder, cara, é muito bom, mano. Ah, meu, se eu fosse Uro, eu teria uma conta no Instagram, velho. Mas não serei. Cara, Não serei. tal qual a caixinha de perguntas dos urologistas de Instagram, a gente também teve, então, uma caixinha de perguntas aberta ontem, com vários temas, várias perguntas que a gurizada interagiu lá no Instagram. A gente vai falar delas hoje, mas não agora, não é nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo hoje é falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, especificamente dos clubes brasileiros, que é o que a gente consegue abordar com propriedade.
Informação. Meu pedido saiu para entrega, então daqui a pouco irei descer para pegar o meu pedido. Aqui em Caxias do Sul está simplesmente 2 graus, tá frio pra cacete. Então irei ter que me deslocar, mas o debate vai rolar solto, gurizada. Essa era a informação. Cara, eu me senti. Ele tá na terra do Juventude, né? A terra de que, cara, se qualquer time. Cara, tu bota um PSG pra jogar aí em Caxias. Alfredo Jaconi. Toma É taca. taca. Não se cria. Muito taque. Não se cria. Mas, cara, eu acreditei fielmente, eu mandei pra mais de um grupo de amigos o vídeo do Snoop Dogg falando que que o Alfredo Jaconi era o estádio mais difícil de se jogar. Velho. E daí eu achei realmente que o Snoop Dogg falou isso, velho. Mas Não eu era descobri verdade, que não. mano? Era um sósia, mano. Ah, é sósia. É o Achei que era. sósia dele. Vocês não sabiam que era o sósia? Claro que não. Cara, não. Cara, Achei que- sim. Tipo, claro, não, Era o não sósia. faz nenhum sentido lógico, né? Nenhum mesmo. Mas sei lá, né? Vai que tipo, o Snoop Dogg achou fera. Goste muito do fogão. Exato. Cara, não faz né? nenhum sentido. Tipo, cara, ele vê no jogo do Botafogo enquanto tá tendo final da NBA, tá ligado? Tipo, o cara é dos Estados Unidos, foi ver o fogão, não faz sentido. E ele Ah, é mas, basqueteiro, né? mas aí a gente tem que ver que o Jimmy Butler, literalmente jogador da NBA também, em dia de jogo, né? Não só durante a semana, mas em dia de jogo da NBA, no mesmo horário, estava assistindo um bom Super Mundial, né? Porque, cara, quem não tá em média de 5 horas por dia na frente da Cazé TV é maluco, tá? Cara, Maluco, cara, porque assim, Cazé ó, TV foi uma das melhores invenções da humanidade, cara, nos últimos tempos. Cara, tu poder ver os jogos no YouTube é muito bom. Porque, cara, tem um monte de plataforma aí, né? Tipo, Prime Video, aí Disney. Cara, tanto é que no Brasileirão eu nem sei onde assistir, né? Tipo, eu tenho que dar um Exato, Google onde é mano. que tá passando. O bom é que na Cazé TV tá passando todo o Mundial. Não, e se tu quisesse, acordou um pouco mais cedo, pô, tá rolando até um mundial de ping-pong de duplas. Exato, Quem cara. sabe, mano? exato, Quem mano. sabe, cara? Um Exato. judozinho ali nos tatames, o Léo que é fã dos tatames, velho. Tatames, né? Nos tatames não tem jeito. Tá faltando a cota. A cota tatame. Tatames. Cara, muito fera. Mas o que tu queria falar, Tomás, antes das perguntas? Porque tu queria falar de mundial. Cara, então, até o momento, todos os brasileiros estão classificados, né? Todos os brasileiros estão vivos na competição. Ainda tem para definir os confrontos da parte de baixo do chaveamento, mas já temos um brasileiro garantido nas quartas. Entre Palmeiras e Botafogo, um deles vai para as quartas com certeza. Tem o Flamengo que, se passar do Bahia, pega o PSG, que certamente pegou a chave mais ferrada de todas. Então, tem esses três times e o Flu ainda tá esperando o primeiro colocado do grupo E. Eu ainda não sei quem que é. Cara, eu acho Pelo engraçado horário que eu vi um comentário que estavam falando que, tipo assim, Cara, como é que era? Era tipo, enquanto o Palmeiras e o Botafogo estão numa praia bela, o Flamengo e o Fluminense estão na guerra, tá ligado? Os caras caíram numa Champions League, mano. Cara, mas o Flu ainda pode pegar o River, né? E daí bom já jogo. deve vir uma Libertadores. Cara, esse é um bagulho que eu vi um comentário. Cara, eu vou ser muito baixo agora, eu vou ser muito chulo, esdrúxulo. Mas é que eu vi Que isso no medo. Twitter, tá ligado? Mas, mano, tipo, tu tá num super mundial de clubes. E aí vai ter Palmeiras e Botafogo, é a mesma coisa que tu numa suruba e comer tua mulher, mano. E basicamente é isso, velho. Cara, basicamente é isso, mano. E daí a gente vai ver uma rodada qualquer do Brasileirão em Miami, mano. Cara, esse é o sentimento, né? Tipo, não vai ter a mesma emoção. Cara, seria muito melhor ter sei lá, um Palmeiras e PSG, tá ligado? Mas Gostaria não. muito mais, cara. Vai ser um PSG e Inter Miami. O reencontro do Messi com o PSG. Tipo, foda-se, cara. Ninguém quer ver isso. A gente quer ver europeu contra o BR. Tá, então agora até botei um casaquinho, porque desci pra pegar minha tela e rolou um corte estratégico. E, cara, já que a gente tava falando de europeu contra BR, que era o que o Fernando queria ver, cara, Palmeiras e Botafogo definitivamente não é o que a gente queria ver. Que nem a gente falou, a famosa suruba em que você come a sua própria mulher. O que vocês acham desse confronto? Quem que vocês acham que chega como favorito e quem que vocês acham que vai avançar no Super Mundial? Olha, eu vou te dizer que eu acredito que até a gente pode levantar essa discussão dos níveis, né, apresentados pelos times brasileiros. Para mim, o Botafogo tá jogando mais que o Palmeiras. Claro, os jogos que o Botafogo teve
foram muito mais. Tipo, eles tinham uma estratégia certa, né? Que era aquela lá de esperar tipo, um contra-ataque, tentar fechar bem na defesa, assim, marcar uma pressão, voltar, conseguir controlar o meio-campo, assim, não deixar muito a bola, né, ter aquele último passe, chegar no fundo, assim, ter aquele cruzamento, tentarem evitar isso e conseguiram, né, fazendo os gols no contra-ataque. Só que contra o Palmeiras, cara, o jogo vai ser muito mais aberto, né? Acredito que o Botafogo não vai vir com não vai ter esse peso, assim, porque, cara, é muito fácil também. Fácil não, mas é mais fácil tu jogar quando tu já ninguém espera nada, né? Exato. Porque eram jogos que o Botafogo não tinha nenhuma obrigação de ganhar. Tipo, claro, ganhou Foi pra jogando. passear na Disney. Exato, cara, jogou ganhando, ganhou jogando muito bem, foi uma surpresa. E agora eles vão pegar um Palmeiras que estava num grupo muito mais fácil que o do Botafogo e não conseguiu classificar em primeiro, né? Não, e pegando o Palmeiras depois de uma atuação lamentosa contra o Inter Miami, né, cara? O jogo foi um dos jogos mais horríveis do Palmeiras, acho que no ano. Não pegando só o Super Mundial, mas pegando o retrospecto desse último ano agora. O Palmeiras entrou desligado num jogo que valia a vida, tá ligado? Era um jogo que eles podiam, lógico, eles podiam ou pegar PSG ou Botafogo, podem dizer que ele até entregou ou não, mas o que eu vi foi um Palmeiras desligado em campo. Mas, cara, se vocês forem ver uma coisa em comum dos dois times, tu falou, Léo, do Botafogo na questão defensiva, interceptando, sempre não deixando o último passe chegar. Cara, pra mim, um dos principais destaques do Botafogo no Super Mundial foi o Barbosa e o Gregory. Dois setores defensivos e, cara, o que o Gregory jogou contra o Botafogo e até contra o Atlético de Madrid, infelizmente tomando o segundo cartão amarelo e não podendo jogar contra o Palmeiras, é loucura. Gregory jogando muito. E no Palmeiras, o destaque positivo do Palmeiras foi Aníbal Moreno, outro primeiro volante de contenção, marcador. Então tem essa comparação entre os dois times, tá ligado? São dois times que vieram, mesmo o Palmeiras estando num grupo mais fácil, vieram para se defender. Deixaram claro isso, tanto que o Everton e o Gustavo Gomes jogaram muito o primeiro jogo lá contra o Porto, tanto que o Botafogo contra o PSG fez um Parque de Buzz à la Mourinho absurdo na frente da área, jogaram muita bola, deram nó tático no time do PSG e contra o Atlético de Madrid, só fazendo uma recapitulação rápida. Cara, se pegar o primeiro tempo do Botafogo contra o Atlético de Madrid, cara, falaram, o Botafogo só se defendeu. Eu discordo completamente. Se o Atlético de Madrid teve uma ou duas chances no primeiro tempo, é loucura. O Botafogo jogou bem mais propositivo, achei o Savarino muito abaixo da média, muito abaixo do que ele entrega normalmente nesse jogo. Eu acho que esse foi um dos motivos do Botafogo ter ido abaixo, não ter conseguido sair com a vitória contra o Atlético de Madrid. Mas, cara, pra mim o Botafogo vem muito superior ao Palmeiras nesse Super Mundial. Aí, Cara, sem falar desculpa, mas sem falar da dificuldade que eles jogaram, mas só falando da atuação mesmo. sim. Cara, contra o Atlético de Madrid, cara, eu acho que o Botafogo foi bem, assim. Eu acho que os dois times tiveram, tipo, muita chance perdida. Tipo, cara, o Savarino perdeu uma chance bizarra, assim. É. O Atlético de Madrid também perdeu uns lances queima-roupa bizarro, assim, que era só botar pra dentro. Mas acho que foi um jogo bem equilibrado. Eu acho que o Botafogo jogou com o regulamento embaixo do braço, tá ligado? Tipo, eu posso tomar 2 gols tranquilo, mas não vou jogar pra me defender. Então, tipo, eles estavam jogando na manha. Não tava, tipo, não estavam se expondo muito, mas não tava atacando muito também. Tava um jogo bem equilibrado. Sobre o confronto. Cara, eu acho que o Botafogo chega melhor. O Palmeiras não mostrou muito futebol até agora no Super Mundial. Principalmente contra o Inter Miami. Mostrou um time um time meio frágil ainda e com um ataque um pouco defasado. Cara, o Estevão definitivamente está se provando o Cuiabá Man, né? Inclusive surgiu um meme aí que agora que ele descobriu que tem um cara chamado Cuiabano no Botafogo, ele vai destruir. Então, cara, tá muito difícil pro nosso jovem de 18 anos aí. Que admitiu que sentiu a pressão e não está com a cabeça no Super Mundial em entrevista. Não sei se isso é polêmico ou não, mas ele admitiu estar com a cabeça no Chelsea, que tá muito difícil dele se concentrar em campo e vi vários palmeirenses um pouco chateados com essa declaração. Cara, mas isso é comum, querendo ou não, né, meu? Tipo, o PP, quando Óbvio. foi ia ser vendido pro Porto, parou de jogar bola, cara. Eu tô dando um exemplo na proporção gremista, mas é o que eu me recordo. Tipo, o cara vendido, ele vai dar uma segurada, meu. Ele não quer se machucar antes de ir pro clube novo, ele não quer. Tipo, ele tá focado em, cara, vai crescer carreira e tal. É, tá Mas ansioso, né?
Cara, do confronto, minha opinião, tá? Tá com mais hype é o Botafogo, que ganhou do campeão da Champions League e ganhou com moral. Mas eu acho que o Palmeiras tem dois pontos que advogam a favor deles, que é o seguinte: o Palmeiras tem aquele negócio que joga feio, a gente não brilha os olhos ver um jogo, mas os caras vão lá e, tipo, fazem acontecer, sabe? E ao mesmo tempo é o que o Léo falou, tipo, eu acho que o Botafogo jogou muito com um propósito específico, né? Tanto no jogo do PSG quanto do Atlético de Madrid. Foram jogos que exigiram mais da defesa. Ambos os jogos foi um jogo que a criação era contra-ataque, contra-ataque. Agora vai ser um jogo que vai exigir mais disposição, porque tecnicamente cara, é a chave mais fácil, assim, digamos. O jogo mais fácil que tem ali seria esse, sabe? É o jogo que fica mais em aberto. Só se pegasse o Benfica. Nem tinha como, mas eu digo, os que tem. Se pegasse o Benfica, ficava mais fácil, sabe? Por Porque o, sinal, In- calando nossa boca, né? o Inter Miami, cara, se provou alguma coisa. Tá, calma. Agora vem o ponto do Inter Miami está jogando muito bem. Inter Miami está muito bem. E eu quero vocês três, pedindo desculpas para Sérgio Busquets. Eu falei que ele estava jogando muita bola e ele comandou o meio-campo nos outros dois jogos conseguintes do nosso último episódio. O Sérgio Busquets foi o maestro do meio-campo, então, cara, peço desculpas aí pro Sérgio. Cara, é Desculpa, que. Regio. Perdona-me, Serginho, perdona-me. Cara, é que assim também o Inter Miami, tipo, querendo ou não, no jogo, o Porto não é um grande time, assim, e teve o. E eles conseguiram ganhar, tipo, mostraram que eram sim melhores. Foi muito fera, mano. Mas esse joguinho aqui com o Palmeiras, o Inter Miami com certeza deve muito à qualidade individual do ataque, né? Aí o É. senhor Luizito Soares fez. Olha o que ele fez com a zaga do Palmeiras, mano. O cara Cara, não consegue O nem Búfalo andar joga mais muito, mano. e infiltrou na zaga. Ele meteu um gol com a canhota que, cara, complicou muito a vida do Palmeiras. Que parece que depois ali dos 75 minutos, 70, que começou a jogar bola, né? E aí sim veio até a empatar o jogo no finalzinho. E, Cara, cara, um ponto, né, enquanto vocês estavam conversando, que eu quero muito ver é o seguinte. Cara, o Botafogo, com essa sequência da Libertadores aí, acabou apagando aquela imagem de pipoqueiro que aí muita gente botou neles, né? Mas, cara, contra o Palmeiras, quem não se lembra daquele jogo da volta na Libertadores que o Palmeiras teve por uma trave de fazer uma virada histórica para cima do Botafogo no jogo que mais importava e, meu, Gustavo por Gomes, muito cara. pouco. Então, eu acho que tem muita chance do Palmeiras vir com essa casca, assim, do mata-mata, sabe? É um time que tá acostumado. E o E a rivalidade do Botafogo. Brasil hoje, né? Exato. E o Botafogo vai ter que lidar também com essa pressão de ser um clássico, né? Ser um jogo que eles têm que ganhar. E eu tô ansioso para ver como é que isso vai aparecer em campo. Cara, se depender do discurso motivacional do Marlon Freitas, eu não sei se vocês chegaram a ver o discurso dele antes do jogo contra o PSG. eu vi Cara, umas acho partes. que. Meu, eu acho que se tu viu umas partes, acho que em Caralho. 2 minutos. Cara, a cada 5 segundos ele falava caralho. Era tipo assim, meu, a gente vai ganhar deles, caralho. A gente tem mais time que eles, caralho. Nosso time é caralho, caralho, caralho. Mano, cara, eu achei Tava um cara mais hypado. viciado em falas do que eu, mano. O vício de linguagem pegando pra caramba. Cara, sério, eu não consegui, tipo, eu não ia conseguir se eu tivesse preso a jogar um jogo e alguém me desse aquele discurso motivacional. Eu não ia conseguir me motivacionar, mano. Começar Eu aí. não ia. Porra, Meu, Marlon. eu não ia rir, mano. Depois do terceiro caralho, eu já ia estar, tipo, meu, que se foda, mano. Vamos jogar essa merda. Que Varatskelha, vem, que Meu, Varatskelha, vem, mano. Cara, 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 foda. mas pegando de recorte esses embates, tipo, os 3 primeiros jogos, cara, se o Botafogo se comporta defensivamente da mesma forma que se comportou nos jogos e o Palmeiras no ataque da forma que se comportou, cara, o Botafogo patrola.
Sim. Porque o Palmeiras não vai conseguir fazer nada. Cara, o Botafogo conseguiu segurar o PSG e, cara, segurou o Atlético de Madrid. Tá, tomou aquele golzinho ali. Mas, cara, pelo amor de Deus, o Palmeiras não, do jeito que tá o ataque, com a falta de efetividade, Vamos ver se cara, segura o Paulinho. o Botafogo, Cara, mas o Botafogo pode sobrar pra cima do Palmeiras, cara. o que eu acho que vai ser um fator, assim, ó, que se talvez, o Palmeiras patrolou, o Palmeiras ganhou do Botafogo. Eu acho que o fator do Gregory estar suspenso é muito importante, porque o Gregory junto com o Alan tem sido, assim, ó, a dupla perfeita do meio de campo. Se tivesse uma seleção do Mundial hoje, eu colocaria o volante Alan e o Barbosa na zaga, sem brincadeira, porque os dois têm feito atuações de, assim, ó, alto nível de futebol europeu, eles estão demonstrando dentro de campo. E tá, vai ter o Newton que entrou bem ali no jogo contra o Atlético de Madrid. Cara, vai ser interessante. Vai ter aquele Montoro, eu quero ver muito mais desse moleque. Bah, Cara, entrou muito que bem, guri né? bom, cara. Meu, no primeiro toque dele contra o PSG já deu pra ver que o guri era craque. Contra o Atlético de Madrid ele já se provou ainda que, cara, o Botafogo achou um Thiago Almada melhorado de 18 anos no Vélez Sarsfield, mano. Basicamente foi isso que aconteceu. Não, e pegaram a Melhorado é preço de forte. banana, né? Tipo, 20 milhões. 20 milhões de... Mano, foi 8 acho que milhões, né? 9 milhões de euros, eu Dólares. acho. É. Dólares, sei lá. Loucura, cara. Muito craque. Bizarro. Ele é muito craque, mano. E, porra, tinha dedo de Prof. Faixas, né? O Prof. Faixas que subiu, né? Ele que viu o guri na base e falou, tem que subir, mano. E o Cara, tudo Grêmio. tem uma ligação com o Grêmio, né? É bizarro. O Grêmio tá em todas. Falando Exato, nisso, meu, aquele gol do. Quando o Soares viralizou muito no Instagram ali, até a Cazé TV postou que quando o Soares faz gol, tem um cara na frente do gol que levanta a bandeira do Grêmio, muito assim, ó. foda, mano. Muito alucinado, velho. Era... Fora também aquele cara que tava usando a camisa do Grêmio, A a camisa mais tigresa. camisa tigresa do Tigresa Grêmio, é que horrível, comemorou o gol do Igor Jesus contra o PSG, né? Cara, eu isso é gosto muito desse meme, o Grêmio vai estar lá, porque de fato o Grêmio vai estar lá. E, cara, antes da gente passar pra falar de Flamengo e Fluminense, meu, o gol do Soares me deu uns flashbacks, assim, porque era exatamente os gols que ele fazia aqui no Grêmio, mano. Era exatamente igual, Só velho. milagroso. Aquela bola que ele passava no meio de todo mundo, assim, ó, meu, batendo nos pés de todo trupicando. mundo. E daí, na batida, aquela chapadinha dele, assim, ó, tá! E daí a bola sobe, mano, tu acha que não vai ser gol e vai ser, meu. Contra o Botafogo ele meteu 2 desse, naquela virada histórica, cara. Então, cara, me deu flashbacks muito bons ver Luiz Soares em campo de novo. E, cara, tinha o Duda Garbi e o FBI Tricolor lá, né, meu? Jeff. Aí tem um videozinho deles gritando pro Soares ali. Ele dá um oi, Eles ficando malucos assim, o Soares, o Soares. sendo que o Duda Garbi fez um assado pro Soares. Um sashimi um sashimi de Soares carne. ele zoou com ele, né? O Soares ele zoou com ele. Soares, cara, que loucura, mano. Soares foi num show da Ivete Sangalo com ele, mano. Isso é muito fera, velho. Loucura. No Planeta Atlântida. Mas, Tomás, toca a ficha pra gente falar de Flamengo e Fluminense, que ainda tem perguntas para serem lidas. Tá, aqui a gente tem uma questão que, pelo visto, a gente vai estar dividido. Temos um Flamengo e Bayern de Munique que, para alguns, o Mengão tem altas chances. Cara, eu acho que o Flamengo tem chance, tá? Cara, porque o que a gente já comentou aqui, o futebol português é lamentável. Cara, o Porto se mostrou um time horroroso nesse Mundial. Cara, tomou 4 gols Horrível. do Al-Ahly. Tomou 4 gols do Al-Ahly Al-Ahly. ao natural. O artilheiro deles, o Ali, meteu 3 gols, cara. O Al, O Al. o artilheiro dele, Al. E, cara, tem o Benfica, que, cara, o Benfica, me desculpa, mas não joga um futebol plástico e ganhou de 1-0 do Bayern. Cara, no momento que eu vi que o Benfica ganhou do Bayern, cara, o Flamengo, me desculpa, o Flamengo é melhor que o Benfica e o Flamengo consegue ganhar do Bayern. O Felipe Luiz tem uma leitura de jogo que a gente sabe que é bizarra, ele é um baita técnico. Eu acho que o Flamengo, tendo as peças certas pra esse jogo e o Felipe Luiz tendo a leitura correta do jogo, cara, consegue ganhar do Bayern. Mais do que cara, Vincent viram- Company. Ele tem uma leitura melhor do que Vincent Company. Cara, tem. Falando em Felipe Luiz, vocês viram a pergunta do Chico Moedas, meu? Muito fera, velho. Cara, foi uma Não baita vi. pergunta pro Felipe Luiz. Que Cara, ele fez pergunta? uma pergunta comparando o futebol europeu e o futebol sul-americano, assim, tipo, se, cara, enfrentar um time do México
muda muito a questão tática, estrutural do que enfrentar um time europeu. Cara, achei muito legal a pergunta. E, cara, eu tô muito curioso pra ver esse embate, porque eu acho que vai ser uma porradaria, mano. Cara, eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo do Bayern e do Benfica, mas os caras estavam muito putos. Principalmente o Kimmich, o próprio Company na Casa Ah, o Mata. time está Mas sempre puto, né? O cara tá Exato. sempre maluco, Spit in né? my face, né? Mas, meu, todos os jogadores ali da questão do meio-campo do Bayern de Munique estavam muito putos, estavam muito estressados. E, cara, toda essa narrativa de que o futebol brasileiro, principalmente sul-americano e brasileiro, tá comendo o futebol europeu, eu acho que vai pesar em algum momento, cara. O Harry Kane tá de cabeça nesse Mundial, deu entrevista falando que ele tá adorando e tudo mais. Então acho que vai ser uma porradaria esse jogo, cara. Cara, na minha opinião, o time europeu mais difícil de ganhar é o Bayern de Munique. Porque, Total. meu, os caras levam muito a sério a competição. Claro, o Benfica ganhou, mas, sendo sincero, que o time do Bayern tava todo mexido, assim, já tava poupando a próxima rodada. Eles colocaram ali a cavalaria entrando ali no finalzinho, mas também naquele ritmo só para pegar uma rodagenzinha extra ali, sentir um pouco mais Não o esfriar. gramado. E eu acho que existe jogo. O Flamengo, com as atuações que apresentou, tem sim chances de ganhar do Bayern, mas vai ser um confronto muito difícil. E eu quero saber também até que ponto os grupos já estavam sorteados há muito tempo, né? Então até que ponto o trabalho do scout, assim, os analistas, né, fez diferença para essa performance dos brasileiros, né? Sim. Porque é uma coisa de se pensar, porque os brasileiros estudaram muito, né? Os times, os grupos que iam cair. Enquanto, querendo ou não, os europeus não estavam, principalmente os que chegaram vivos mais nas competições europeias, estavam de cabeça nisso, né? Sim. Então, isso ficou claro, né? Porque, meu, os times brasileiros amassaram taticamente, além de mostrar a técnica, né? Porque a gente tem jogadores muito bons, a gente mostrou que a gente tem treinadores muito bons, né? Times capazes de seguir um plano de jogo do começo ao fim e executar com perfeição. E eu quero muito ver esse jogo. Acho que é o que eu mais tô ansioso para essa próxima fase. Porque, cara, jogo único, mata-mata, tudo pode Muito bom. acontecer. E o Flamengo vai vir pras cabeças, entendeu? Eles não vão querer nem saber. Isso que tu falou do nó tático é muito legal, porque vocês pararam pra pensar que o Felipe Luiz tá, tipo, se vendendo pra Europa, mano. Ele vai ser talvez o primeiro técnico brasileiro que vai poder ter sucesso de fato na Europa. Tá, a gente teve o Filipão, a gente teve o Vanderlei Luxemburgo, mas nenhum deles, ó, viu? Quem concordou comigo. Gosta Mas muito, nenhum gosta deles muito do Luxemburgo, né? Não pode me falar. do Lucha. Não fala do Lucha. Mas, cara, faz sentido, assim. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo. Ó, cara, me confundiu tudo isso aqui agora, cara. Mas eu acho que o Felipe Luiz está se vendendo muito para a Europa. Eu acho que não duvido ele acabar a próxima temporada em algum time do segundo escalão da Europa. Acho interessante isso. Mas deve ser uma grana pra tirar do Mengão, né? Não deve Ah, ser sim, mas, meu. Cara, eu não duvido. Ah, Diego Simeone acabou os 11 anos dele no Atlético. Meu, não duvido o Felipe Luiz ser chamado para fechar ali. Para Simeone no mudar um pouco o Flamengo estilo de e jogo. Simeone no Flamengo e Felipe Luiz, né? Faz a troca. Bah, não, mas Não, nem o pensar. Simeone, E, cara, cara, depois do Atlético, pra mim, já deu pra ele, é velho. horroroso, horroroso, Ah, horroroso. Mas um negócio que o Léo falou antes da gente passar pra falar de Fluminense e as perguntas, cara, não sei se vocês têm essa mesma sensação, eu vi isso no Twitter, mas eu sempre senti isso. Cara, o Neuer tem a maior aura de vilão do planeta Terra, mano. Tipo, eu não consigo ver alguém batendo no Neuer, fazendo um gol no Neuer. Eu acho impossível, mano. Todo jogo que eu vejo, o Neuer é tipo o maior paredão já visto Nossa, porque na de face vilão, do mano. futebol, cara. Ah, acho que pelo fato dele ser alemão, mano. Sendo bem sincero, estereótipo. O Mas Assim, cara também ele tava no tem uma. 7-1, né? O cara tava no 7-1. tipo, o cara Não, ele ser é o vilão da minha mauzão, infância, assim. mano. Não, não, a questão não é. A questão é ele foi vilão da minha infância. Ele foi alemão por causa que em 2014 eles socaram a gente. Eu tinha 12 anos, né, mano? Ah, cara, Então essa aura de vilão dele é bizarra. mas tu falou, ele não toma gol. Cara, ele simplesmente tomou gol para Andres Schledrup. Pra quem tá com câmera, consegue ler aqui o nome do cidadão norueguês. Mas, mas é que o cara tá nos nossos. Tá na boca do povo, né, mano? Quando um goleiro faz qualquer atuação decente, o cara já mete.
Ah, virou o Neuer contra a gente. Exato, mano. É. Tipo, ninguém fala, Exato. virou o Alisson, o cara O Virou virou o o Thiago Marquezine. Volpe. Courtois, tá ligado? Não, meu, o cara virou o Neuer, o cara virou o Neuer. Cara, falando em Marquezine, vocês viram o react do Chorume, do Marquezine sendo centroavante, mano? Cara, Cara, eu vi isso daí. eu não Cara, sabia foi. da existência disso, cara. Cara, simplesmente o cara lesiona o dedo no meio de um jogo de futebol. E daí, tipo, cara, não tem mais substituição. Botam ele no ataque. Foda-se. E, cara, ele sai correndo que nem um maluco dando carrinho. Cara, Não, e ele não sabe correr, mano. Ele ele não não sabe sabe correr. correr. É Cara, muito uma das coisas mais engraçado, mano. maravilhosas que eu vi A hoje, cara. profissão dele não demanda isso, né? Fato. Mas, cara, é que correr é um bagulho básico, né? Do ser humano. É. O cara não sabe correr. Era meio básico isso aí. Mas era isso, minhas contribuições pra esse tema. Pra mim vai dar Bayern. Só pra botar a minha opinião, acho que vai dar Bayern nesse confrontinho aí. Mas torcerei pro Flamengo. Não, vou Eu torcer, vou torcer pro vou Flamengo. torcer pro Flamengo, cara. O que vocês acham que vai. Tomás é Baia, eu sou Flamengo. E Léo e Pedro. Bayern. Eu assim, ó, é aquilo, eu acho que o Bayern é superior, vai ganhar, assim, porque, meu, nós temos caras muito embaçados ali, entendeu? O Harry Kane, meu, ele é muito embaçado, mano. Não, O o Olise é Olise. muito Jamal Musiala. embaçado, mano. Cara, é um time bizarro. Mas o Musiala tá é mal, um- cara. Meteu um Cara, hat-trick na machucado. estreia. Cara, uma Ele coisa tá que eu queria machucado, comentar. né? O que eu acho? Eu acho que os times europeus estão sofrendo muito com o clima, cara. Sim. Cara, tá, por mais que tenha as paradas ali no minuto 30, eles não estão no seu auge físico. E isso é uma coisa que tá atrapalhando bastante os europeus nesse Mundial. E, tipo, cara, 7 jogos não é o suficiente pra tu adaptar a um clima frio, tipo, 5 graus pra 30 graus, tá ligado? 25 graus pra eles já é horrível. Então, isso é um fator positivo pros brasileiros. Tipo, a gente tá se dando melhor também por causa disso um pouco. Aquele Mas uma negócio ali coisa. do Borussia Dortmund no jogo com. Eu não lembro contra qual time que era, acho que era contra uma Mamelodi, tipo, o banco indo Era. pro vestiário pra não ficar no calor, ficar no E tava ar-condicionado 25 assistindo na graus, Palhaçada. TV. tava Os caras 25 são graus na muito rua. covardes, meu, são muito covardes. Palhaçada, meu. É Eles covardia, odeiam o mano. Super Mundial. E aqui, O Borussia odeia o exato. Super Mundial, mano. Sim. Ah, Isso muito é broxa, Super cara. Mundial. Mas, meu, é muito louco que eu acho que esse tema da temperatura, lógico, vai ser muito falado agora, principalmente se o campeão não for europeu. Mas eu acho que na Copa do Mundo ano que vem vai ser o tema principal, mano. Mais do que futebol, se algum europeu grande, algum time grande, uma seleção grande cair antes, vão culpar o tempo, vão falar do tempo, as entrevistas vão ser todas falando sobre o calor, vai ser uma loucura, cara, porque isso aí é um pré-teste da Copa do Mundo, né? Então, acho que vai ser o tema principal, a pauta principal do ano que vem, cara. Tá, aqui a gente tem o. Vou passar então pro confronto que tem o Fluminense que pode pegar então ou River Plate, ou Inter, ou. É Monterrey que pode E pegar? o Monterrey, É, Monterrey agora Futebol tá mexicano, ganhando, né? então o empate eu acho que classifica Inter e River por É. enquanto, né? Mas Mas dá alguém pra pegar ganhar classifica. Monterrey. Em algum mundo dá pra pegar Monterrey. Cara, o Eu Monterrey vi, provavelmente vai ganhar o jogo. Se o River perder. mas eu vi alguém falando do triplo empate, tem um bagulho que é tipo, se der 2-2, deu os guri, e alguém Sim. falou pra apostar em 2-2 nesse É, Inter e é River, que, é cara. que assim, ó, qual que é o esquema? Pelo que eu entendi, tá, os critérios que eles estão adotando, né? Primeiro, não é mais saldo de gols, é confronto direto. Uma Se, merda. se ocorre o triplo empate, né? Tipo, um time ganhou do outro e ficou todo mundo empatado, que foi o que aconteceu no grupo ali PSG? do PSG, do Botafogo e do Atlético, passa a contar o saldo de gols entre eles. Então, tipo, exclui, por exemplo, ali no grupo, exclui o Seattle Sounders e faz entre eles. E vamos ver quem que o Fluminense vai pegar, mas eu acho que independente vai dar jogo. Sim, também É. acho. Cara, eu acho que você não pode praticar o futebol que praticou contra o Mamelodi. Mas Meio aí é mérito duvidoso. do Mamelodi, cara. Mérito do Mamelodi. Cara, achei o time deles muito bom, cara. Tipo assim, ó, tudo bem, as peças não são as melhores, óbvio. Mas, meu, foi o que o Tomás falou no episódio passado, eles têm um estilo de jogo muito centrado, tipo, muito específico, cara. É Então eu pra achei frente, interessante. mano. É pra frente pra Exato. caramba, velho. Cara, eles controlaram o Fluminense o jogo inteiro. A gente tava falando fora, off the records. E, meu, a gente falou que um dos melhores em campo foi o René, tá ligado? Então, pra vocês terem noção como é que foi o jogo do Fluminense.
Mas agora falando das atuações do Fluminense no Mundial, cara, eu acho que eles conseguem segurar River Plate e Monterrey, mas Inter de Milão ainda acho que vai ser muito difícil. Eu acho que É. podem levar para uma prorrogação e pênaltis, não sei se é pênalti direto, mas tenho quase certeza que é prorrogação e pênaltis. E no máximo isso, eu não consigo ver, infelizmente, porque o Fluminense é minha torcida brasileira. Eu tô torcendo para todos os brasileiros, mas o Fluminense é meu queridinho, Tu tá torcendo pra para Renato mim, Portaluppi, né? É, óbvio, óbvio. Eu sou Tem algum renatista. problema, mano? Algum problema, cara? não, eu Vocês não também tô. estão? Eu tô... Ah, tá, velho. Então, eu acho que o Fluminense não tem futebol para ganhar da Inter de Milão, mas o Renato tem a lábia para ganhar da Inter de Milão. Cara, Cara, mas e um é cara, isso, um meu. cara O do que, o Fluminense. que é o dos brasileiros se não a vontade, né? E ali, ó, só o. Porque, meu, tá absurdo, meu. E a pressão vai tá do lado deles, entendeu? Isso que é bom, a pressão tá do lado deles, meu. A gente vai jogar leve. E o Renato, com um time jogando leve, me assusta, me assusta. E que nem eu falei, meu, Perigoso. passou agora dessa fase, depois fica mais leve, tá ligado? Eu acho que esse primeiro jogo no mata-mata do Fluminense tem chance de ser o mais pesado até a final, cara. Pra vocês terem noção. Então, me gusta a chave do Flu. Ah, Cara, meu, o eu acho Flusão que se tá passar. jogando coerente. Tá jogando, tipo assim, não tá nenhum jogo muito discrepante, só o do Urawa Reds, que foi uma loucurada, né? Que simplesmente o Keno virou o Ronaldinho, a nada. Kenaldinho, né, mano? Que Renaldinho Naldinho. e Pelé Arias. Ah, John Arias é Exato. gênio. E o Fluminense, pra mim, tá surpreendendo todo mundo, né? Porque todo mundo, tipo, botava o Fluminense como chacota, que ia ser o pior do Brasil no Mundial. E, cara, o Renato ajeitou a casa, estão fazendo atuações ali honestas e vamos ver onde isso vai levar o tricolor. Volta pra casa, ídolo. Cara, uma coisa que eu fico pensando, o que se passa na cabeça do torcedor do Vasco nesse momento? Cara, Que simplesmente, merda, né? dos 4 do Rio, só o Vasco não tá no Super Mundial. Cara, deve ser muito triste ser vascaíno. Deve. Cara, que Bah, tristeza. bah, que merda. Imagina o Casimiro que ele tem, literalmente, ele tá transmitindo todos os jogos do Mundial, mano. Deve ser muito triste, cara. E, meu, outra coisa que eu ia comentar sobre o Fluminense e sobre os times brasileiros. Cara, se a gente fosse montar uma seleção da primeira fase, não vou fazer essa dinâmica aqui, não vou ser cuzão, mas tenho dois nomes que eu quero saber se vocês concordam que estariam nessa seleção da primeira fase. E, cara, a gente assistiu praticamente todos os jogos do Super Mundial. Tudo bem, o Mamelodi, Urawa e o Ulsan Hyundai a gente não assistiu, tá, ok. Mas, cara, pegando os jogos que a gente viu, pra mim, dois nomes estão nessa seleção. Alexander Barbosa e John Arias. Esses dois não saem da minha seleção, não sei se vocês concordam. Cara, eu concordo 100%. Cara, o que o Barbosa jogou, o que ele defendeu, o que ele afastou de bola é bizarro. Cara, Em e o John todos os Arias, jogos. todos os jogos. Cara, e o John Arias comandou o time do Fluminense. É o jogador. Cara, é o cara que vai na ponta direita, vai pra ponta esquerda, vai pro meio, vai pro ataque. Cara, é o jogador polivalente que tá em todas as posições e faz tudo pelo Fluminense. Ele vai ser vendido. Exato, exato. Cara, e se eu pudesse. Essas atuações valorizam muito o jogador, né? Tem até um torcedor do United que fez um tweet falando que talvez o time pudesse dar uma estudadinha no Freitas do Fluminense, Não, porque não, Ah, acharia que. daí pegou pesado, né, mano? Exato, o cara falou, a gente podia dar uma olhada nesse tal de Freitas do Fluminense, um canhoto assim. Acho que talvez ia agregar. This Prentice man looks interesting. Mas eu vi Exato, um, meu. eu O vi um inglês Rios nos malucão torcedores. lá e Looks apaixonado pelo decent. Freitas. Mas, meu, eu vi um Rios de uns torcedores da Premier League ali, no caso ingleses, torcedores, acho que era Liverpool, Manchester City, e os caras falando que queriam Alexander Barbosa nos seus times, cara. Ah, ele Então não sim. duvido da gente ver contratações malucas, que nem são as contratações depois de Copa do Mundo, que é aquela lindeza vendo o Keylor Navas indo pro Real Madrid, coisas do tipo. Cara, Então acho que era isso. nessas brincadeiras aí, o moleque do Palmeiras que deu aquele passe mágico pro Paulinho fazer o gol. Meu, Alan, o Alan já conseguiu pelo menos 15 milhas a mais, assim, né? No contratinho dele de venda, tá ligado? e garanto que ele fez sucesso na noite. Não, essa questão é off record. Acho que o Chibiu cantou. Vai Tá, lá, Tomás, puxa as acho que perguntas. vamos passar para as perguntas, então. Aqui já tem uma que eu não sei se eu já antecipo agora, porque é um pouco do tema que a gente tava falando, que é Qual? do
Na, Natan T9. Se a final do Mundial for entre brasileiros, quem são os favoritos a essa vaga? Tipo assim, não pode ter uma final Botafogo. É, Flamengo de um lado, Sim. Flamengo e mais um. Eu Sim, discordo, mas pra mim é Fluminense, mano. Mais Flam- que Flamengo. Não, não, é que o Flu ele tá do outro lado. É todos os É, brasileiros pra só um. pode ser Flu contra qualquer outro. Não, É? só não é Flamengo contra Ou qualquer não. outro. Não, é Flu e Flamengo de um lado, Botafogo e Palmeiras do outro. Não, 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 não. É Flamengo Cara, de um lado e os outros do outro. tu exato. Ah, mas diz? mesmo É? assim, Será? tipo, mesmo assim, pra mim é Não sei. Flamengo e Botafogo. Tipo, se fosse fazer essa final de quem merece, assim, cara, Flamengo tem que estar lá e pra mim o outro time é o Botafogo. Não tem muito. Acho que Eu, seria, se for botar os brasileiros que mais merecem, seria a final entre esses dois. cara, e o mais louco é que, tipo, se tu for colocar num papel, eu sei que é muito improvável, mas, cara, imagina uma final brasileira num Super Mundial que não ia valorizar o nosso futebol, mano. Ia ser muito Ia massa. ser, ia ser muito fodido, velho. Na moral, mas eu sei que é um pouco improvável, mas eu acho que seria, tipo, o desenho perfeito pra recomeçar, recolocar o Brasil no mapa do futebol. E ano que vem daí a gente mata eles. Pô, imagina, final brasileira e ex ano que vem. Ia ser uma loucura, cara. É, mas o Hexa tá Mas, bem. Acho que tá mais perto uma final brasileira do que um Hexa. Cara, mas vamos fato. pensar nas questões climáticas. Lembre-se É disso. Todos verdade. os europeus, as seleções europeias vão sofrer. Ah, mas Cara, daí eu acho que O Brasil vai ter que convocar, vai ter que ser tipo o Super Clássico o das brasileiro. Américas, tá ligado? Cara, vocês lembram do Super Clássico das Américas? Tipo assim, porra, tu via um Durval, Gum, um Cara, Luan. Cara, era muito Elano. fera, mano. Elano, porra. E, mano, essa. Tipo, eu acho que o Super Clássico das Américas é uma das coisas que eu mais sinto falta no futebol atual, tá ligado? Porque, meu, a gente conseguia ver uma seleção argentina com Andrés D'Alessandro. A gente vê uma seleção brasileira com Borges de centroavante. Cara, era muito legal, velho. Eu lembro que eu parava pra ver o goleiro Jefferson de titular da seleção brasileira, mano. Era muito Cara, isso legal. era muito foda. Era muito foda. É, sinto falta. A final é Mengão e Botafogo pra todos? Sim, Cara, pra mim, Mengão e Botafogo. por muito. Tá, cara. Então, já puxando esse negócio de que o Pedro falou de que uma possível final brasileira colocaria o Brasil de volta no mapa, viralizou também aquele negócio que o mundo todo estava procurando a Brazilian League, né? Na, nos trending topics ali do Google. Aí a Manuela Diaco falou: o mundo todo procurando a Brazilian League e vendo o Inter no Z4. Como se sentem? Essa é pro Léo. Cara, Feliz. Essa é pro exato, Léo. cara. É muito brutal, né? Essa é a palavra que do momento aí que tá definindo. É brutal demais, mano. Tipo, tu tá Letal, letal. vendo. Letal também. Tu tá vendo ali, ó, Fatal, o mano. mundo inteiro procurando, cara, mas como é que anda a Brazilian League, né? Como é que anda a tal da Brazilian League? E, meu, Brasileiral. simplesmente os caras têm que ver o Inter na zona, tem que estar vendo toda essa situação aí, e tipo, eles vão ficar vendo e o Inter vai continuar lá. Vai continuar durante todo o Mundial, porque não tem o que fazer. Então, cara, é triste, é triste. Porque, meu, eu penso por exemplo, sei lá, o cara vai ver o. Certo, meu, imagina se o Urawa Red ganha do. Tipo, avança assim mais pro Mundial. Eu vou querer saber, como é que é a liga lá, como é que é. Aí, tipo, eu vou abrir, eu vou dar uma olhadinha assim, e, cara, com certeza os times da zona de rebaixamento eu já vou pensar. Cara, esses times devem ser horripilantes. Cara, pra Não mim, uma tem das como, melhores mano. coisas sobre Inter na zona foi um vídeo da tia Carmen convocando os colorados. Tipo, já que eles iam passar um mês na zona, convocando eles pra noitada. Espetacular, cara. Cara, achei genial, velho. Isso é Que felicidade, absurdo, meu, velho. desculpa. Isso é felicidade. Enquanto o Inter tá na zona, o Grêmio está contratando a preço de. Não é preço de banana, é preço de ouro, volante Kaique, Alex Santana. Cara, os dois times gaúchos estão na merda, cara. Estão Que horror, muito mano. na Tá. merda, mano. Estão muito na merda. Nessa pegada aí tem a pergunta do Honesto. Senhor Alex Santana, o primeiro e talvez único reforço da parada. De onde surgiu e sua passagem pelo BB Inter? Mano, essa não cola. Venter. Essa não cola, mano. Desculpa, essa. Eu sou gremista, mas essa infelizmente não cola, mano.
É que o Grêmio é muito Ah, bom, É. mano. O Grêmio. Mas, cara, Alex Ah, Santana, meu, eu sei tava lá, o falando com o Alex Tomás Santana eu sobre vou isso, deixar mano. vocês falarem. Aí que tá, eu tava falando com o Tomás sobre isso, meu. Tipo, cara, eu fui me inteirar sobre Alex Santana um pouco mais depois que eu vi que ele ia vir pro Grêmio e, cara, fui ver os highlights. E é tranquilamente os piores highlights que eu já vi na minha vida, É mano. ruim, mano. Tem um literalmente que o cara corta e ele isola a bola. Tem um que é só ele dando um drible em ninguém, roubando a bola do cara que escorregou. É muito ruim o highlight dele, tá? Só que as lembranças que eu tenho do Alex Santana no Atlético Paranaense, principalmente, o Tomás tem lembrança deles no Corinthians, cara, é que ele era muito bom. Eu lembro que ele era um jogador de imposição física, um cara alto, mas também muito habilidoso, com uma finalização boa de fora da área. Até me assustou um pouco os highlights dele. E eu lembro que contra o Grêmio sempre rolava uma fumaça de Alex Santana. Como me inteirei um pouquinho sobre ele, vi que o futebol dele no Ludogorets, ele foi um meia mais avançado, mas Bah. depois foi recuado para segundo volante. E, cara, eu tô curioso, tá? Porque o Grêmio tá viciado em volantes. Vi alguém falando que o Alberto Guerra tem hiperfoco em volantes. E tá me parecendo isso mesmo. Tanto que é Rafa Alcântara, Kaique, o Danilo Barbosa do Botafogo. Eles querem todo mundo, tudo que é volante, mas o Alex Santana eu tô curioso pra ver. E se bobear, um Rafael Carioca também. Ah, é, Ah, não. me gusta. Cara, o Rafael Carioca é um jogador que não pode faltar no scout do Grêmio. Simplesmente o cara é sondado desde 2018, todos os anos. O cara começou a ser sondado com 28 anos. Agora o cara deve estar com quase 40 anos 40. e ainda é sondado. Não, que absurdo isso, Tão cara. de olho, né? Cara, eu Tão de acho muito olho, vai que ele engraçado que eu vira, lembro. vira alguma coisa. Cara, eu lembro da época do Cavani. Daí saiu. Não, da época do Cavani, não, na época do Douglas Costa. Saiu tipo assim, ah, cara, Grêmio está perto de fechar com o Rafael Carioca também, que é amigo de infância do Douglas Costa, não sei o que mais. E daí eu pensei, ah, muito baita, porque eu lembro dele no Tigres contra o Palmeiras no Mundial. Cara, o Rafael Carioca acabou com o jogo, eu mandei pro Tomás assim, cara, tranquilamente um dos melhores volantes brasileiros em atividade. E, meu, desde então, toda a janela de transferências aparece lá, Rafael Carioca no Grêmio. Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? E agora que ele de fato tá livre, ele não vai vir, mano, porque a direção não quer. E o que ele fazia, meu? Ele era muito canalha, tá? Ele simplesmente ficava se fazendo que queria vir pro Grêmio pra renovar o contrato com salário maior lá no Tigres, velho. Mas Ele é era que tá, meu. canalha. Todo ano o cara tava com o contrato acabando, velho. Todo ano o contrato tava no fim, É o velho. contrato de um ano safado, né? É, meu. Mexicano é brutal, cara. Abusivo, Jogou mal, cara. rodou. Cara, é triste, o futebol mexicano é triste, tanto que o Thiago Volpe veio de graça, não sei nem como, nem sabia que o contrato dele tava acabando, né? Veio de graça, cara, toma. Mas o Rafael Carioca é uma incógnita, né, cara? É. É um Ninguém sabe do mistério. futebol dele desde o Mundial daquele ano. Eu antes, eu, Se eu fala que é até muito antes bom. eu não, não sabia como é que tava a situação. Descobri que ele Eu jogou nunca no Grêmio soube, tá naquele ligado? ano. Cara, mas ele teve no Atlético Mineiro uma passagenzinha ok, que eu lembro só do nome, porque ele tem muito nome de jogador, mano. Rafael Carioca é muito nome de jogador. Mas carioca não é sobrenome, né? Carioca é apelido, deve ser. Cara, Apelido. sabe um Apelido, né? jogador que eu queria muito ver no Grêmio? Um jogador que eu queria muito ver no Grêmio? O rei da Malásia. O Bergson. Mas ele já jogou no Grêmio, Não, mano. sim, ele jogou no Grêmio em 2010, 2011, Jogou alguma coisa como assim, mas... príncipe. Só que eu quero ver, só que eu quero ver Agora ele ele é o como o rei rei. da Malásia. Eu quero ver ele como o rei da Malásia fazendo 20 gols no Brasileirão, cara. Eu sei que ele não vai fazer, mas... Cara, seria maravilhoso. Eu tenho saudade do Bergson, tipo, eu lembro que eu comecei a seguir ele no Insta e no SofaScore, mano. E daí, tipo, eu ficava acompanhando os jogos, tá ligado? Porra, ele mete gol todo jogo, mano. Eu queria ver ele num Cuiabá. Bah, eu botaria ele muito no Cartola se ele tivesse num Cuiabá, assim, ó, jogando em casa contra o Vasco. Bergson, fácil. O rei da Malásia, cara, as estatísticas dele são absurdas, mano. Ele é muito Cara, craque. no Grêmio ele dá pra dar uma rendida, meu. Dá pra dar uma. Cara, ele sabe o caminho do gol. Cara, Isso é fato. impossível que vocês estão Cara, pedindo Bergson no Grêmio em 2005, mano. Cara, não. É que ia render. Cara, é que não é que ia render como um torcedor, ia render como um podcaster. Ele vir pra cá. render conteúdo pra gente. Exato. Tá, O que bora. mais temos, Tomazinho? Tá, vamos. Ó, mais uma grenalização aqui. Kleber Biasi. O Inter é o maior do Sul. Sim ou claro? Vai, Léo. Sim, e claro também. Fake. Fake. Nem eles Bom, acreditam nisso. Dot. É fake, mano.
Mas essa eu não quero discutir, sabe por quê? Porque, meu, é óbvio que a gente vai falar que é Grêmio, lá vai falar que é Inter, mano. Não vai ter muita Relaxa, ô discussão aqui, gurizada. velho. FIFA tá liberando pra geral, meu. Suruga Cup. Vai vir tudo pro Inter, meu. Vai vir tudo pro Inter. Toyotão. Toyotão, Suruba Cup, Orlando Cup, tudo vai vir pro Colorado, meu. Só espera. Do Mundial. Ei, o Inter se depender da FIFA, daqui a pouco os caras tão dando quinto mundial pro Inter. Porque Cara, não é sei se vocês verdade. O viram Inter que, vai passar tipo, o São não Paulo. sei se vocês viram nessa, tipo, discussão, assim, que a FIFA tava remodelando, assim, fazendo um revisionismo em alguns torneios, tipo, óbvio, aqui os nossos sul-americanos e tal, até que não, mas muito em torneios africanos, né? Por exemplo, tipo, um torneio que rolou uma sessão de clube da África, clube da Oceania, um clube da Ásia. Daí essas copas, tipo, entre eles estavam fazendo um revisionismo assim e dando como títulos mundiais, né, cara? Botando ali no script da apresentação no Super Mundial. Ah, é loucura, então o Grêmio ganhando do Hamburgo na abertura da arena com um gol do André Lima é Mundial. É nosso, Rio Fazendo. Minson. O Minson tomou taca de André Lima na arena, cara. Isso é absurdo. E ainda tomaram um Kidiaba, a nada. Um Tomaram um que Kidiabazinho. diabo de graça. Cara, muito fera, muito fera. Essa abertura da arena é outra resenha, né, cara? Cara, Os caras que dia, da mano. Team, os caras da Team fizeram a abertura. Os Blowmans. Do Blue Man Group. Mano, o Blue Que Mans acho que é, resenha, cara. tipo, Aquilo ali foi uma das coisas mais de época do mundo, meu. Porque, tipo, eu me lembro exatamente da época que os Blue Men estavam no mundo, tá ligado? cara, sim. E eu lembro exatamente da época que eles desapareceram, mano. Que foi em 2015 e acabou os Blue Men. Eles Valeu, podem ainda valeu. fazer um show ou outro. É que nem Circo de Soleil, meu. Os Blue Men são que nem Circo de Soleil. Tem ainda, mas ninguém se importa. Já foi a época, né? Já passou Já foi o muito. hype. Cara, quando chegou o Circo de Soleil aqui em Caxias é porque acabou, mano. Já chegou, meu. Já assisti um Circo de Soleil aqui em Caxias no Iguatemi, mano. Que massa. Muito paia. Muito paia. É muito paia, velho. Eu fiquei Eu queria esperando ter os ido ver o filme do palhaços, Pelé. né? Os palhaços. Cara, era o Circo de Soleil ou era o Circo de Solerdo? Não. É que eu fiquei esperando os palhaços, mas era só a gurizada se jogando de um lado pro outro. Mas é isso, Circo de E Soleil. o cara Eu não louco sabia, pra ver, cara, tipo, eu era umas criança. coisas clássicas, tá ligado? Tipo, o Globo da Morte, que com certeza É, o cara é queria os caras girando na moto. organizado. O Um palhaço, macaquinho, tipo, fazendo qualquer coisa. Os animais totalmente ilegais no circo. Isso é coisa de circo fera, meu. Circo de interior, mano. Cara, faltou um macaquinho batendo palma, umas coisas do tipo, cara. Exato, Paia, mano, velho. exato. Um saguizinho jogando Mico-leão. banana. Eu Um com mico-leão. certeza Pô, vítima faltou. de tráfico de animal clandestino, tá ligado? Os caras levando junto pra região ali pra fazer O o Iguatemi. circo, né? Cara, é muito bizarro. O que mais, Tomazinho? Meu, já que a gente não sabe responder qual que é o maior time se o Inter é o maior do Sul ou é o Grêmio, o Lucas C me pediu qual o maior time do interior gaúcho. Eu acho que a gente não pode considerar Caxias interior, porque senão a gente sabe que é Juventude, né? Porque tem uma Copa do Brasil. Cara, Cara, mas o que a gente consideraria interior também, Tomás? Porque, tipo, Novo Hamburgo é interior ou não? Porque é metropolitano, mano. Não. é, Eu acho que não é interior o Novo Hamburgo. interior. Cara, pra Cara, eu mim, acho que ele quis dizer, tipo, times de segundo escalão, tá ligado? Eu também achei, tipo, não Tipo dupla Grenal. assim, tem os fortes ali, dupla Grenal, Juventude aí em Série A e o resto. mano, Chavante. Chavante, eu penso Chavante, eu não quis ser eu não quis ser eu pra trazer esse, mas... Ou Caxias ou Chavante, meu, Tem talvez. até aquela discussão, meu, tem aquele podcast com o cara falando que se o Chavante não tivesse sido roubado, hoje a história dele seria maior que a do Grêmio, tá ligado? Tem 95. Cara, óbvio que não, mas, Um mano, acho Guarani que de eu tô Bagé. fechado com o Chavante, mano. A gente tem amigos muito torcedores do Guarani de Bagé, uns 3. Forte. Mas eu ainda tô fechado com o Brasil de Pelotas, cara. Muito tempo na Série B também. Fechamos Brasil de Pelotas. Cara, confesso que por mais que a gente já tenha pincelado algumas vezes como foi, né, tentando fazer algumas previsões da Série C e Série D,
Muito do Vou ter que Fera. falar aqui que não faço a menor ideia, tá ligado? Infelizmente não faço a menor questão de saber a história dos clubes, tá ligado? É o Chavante, mano. É o Chavante, Se não tem tem alguém que tem jeito. que saber, é o Tomás, me desculpa, mano. Se tem alguém daqui que tem que saber alguma coisa do Chavante, é o Tomás, velho. Ah, cara, é que o Chavante, ele é tipo, meu, qualquer. Tem que seguir no Instagram. Tu começa aí, tem que tu segue esse time no Instagram. Cara, é um time quase sem série, que, tipo, tá brigando pra não cair, os caras que jogam lá não querem estar lá. E, meu, a torcida lota o estádio todo jogo, mano. Todo jogo, estádio lotado, a gurizada cantando e chuva e barro e a torcida lá entrando junto. Cara, é outra história, meu. Não é tipo, não é um estádio do interior que fica vazio, sabe? Que é aquele estádio abandonado caindo pode até estar caindo aos pedaços, mas ele tá ocupado por pessoas, sabe? Tem gente lá. Então eu acho que é por isso, tá? Tamo Porque tem, fechado, hein? tipo, tem um gauchão, o maior título eu acho que é um gauchão, tá ligado? Fudido, mano. É, Fudido. tá, meu. Agora tem uma pergunta um pouco mais profunda, tá? Tem o 12 Luca perguntou. O cara fez a pergunta assim, ó. Tava pensando em outra coisa. Quem com ferro fere, realmente com ferro será ferido? É muito Cara, filosófico isso, né? exato, meu. Acho que eu vou tentar responder aqui essa pergunta do ouvinte que eu gostei muito, né? Que, cara, refere aí a uma sociedade, basicamente uma lei de talião, né? Bam, meteu a... Basicamente uma lei de talião, né? Onde tudo é perfeitamente justo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Então, às vezes, quem com ferro fere não é ferido, né? Na nossa sociedade. Cara, não tenho nada a declarar, mano. Eu não tenho Retrata nada a aí a declarar, ele impunidade simplesmente do lacrou. sistema, né? Cara, isso, o Léo, foi muito profundo agora, cara. Ele lacrou, ele lacrou. Ah, ele acabou, ele acabou. Foi Ele acabou com bonito. as discussões. O Roger Diogo perguntou: quanto uma bet tem que pagar pra patrocinar o ECP? Muito. Precisa muito, né? Tem que ser rios de dinheiro. E tem Cara, que me ser desculpa, uma é muito. bet. Tem que ser uma bet boa, né? Tipo, de qualidade. É, Ah, não eu não pode quero, ser. Ah, eu não agora quero pegar uma acabou, chinela também meu. de primeira. Eu achei que com essa regularização ia ficar só as mais consolidadas, mas, meu, agora tem, tipo, a Bet da Band, a Bet da Globo, a Flabet. Porra! É, baixou o nível, mano. É, A Flabet é loucura, cara. virou Mas bagunça. um bagulho que eu tava vendo, tipo, na transmissão da Cazé TV, cara, a cada segunda é uma bet diferente na propaganda ali, cara. Isso é uma loucura, mano. Eu não tava Sim. acostumado com isso, porque geralmente, tá, tu vê uma KTO ali, uma outra coisa ali. Mas agora, meu, o tempo inteiro, a casa de apostas que eu nunca ouvi falar na minha vida, que, mano, não botaria nem um centavo nessas porra, mano. De um Mano, jeito nenhum. e nem faz sentido, tipo, uma mesma empresa patrocinar, mais de uma bet patrocinar a mesma empresa. É tipo assim, meu, não, compra esse shampoo aqui, ele é o melhor. Daí passa 2 meses. Não, compra esse shampoo aqui, que esse é o shampoo, tá ligado? Daí passa, não, Exato. esse aqui é o do Cristiano Ronaldo, pode Cara, comprar. eu por ali 1.500, R$ 2.000 por mês já tô me vendendo. Tem crédito de aposta. Cara, assim, ó, Não, não. quem é de Canoas Ah, sabe que tem limpo, um limpo. ca- líquido. Né? Cara, quem é de Canoas, ele sabe que tem um restaurante japonês conhecido como Campec, Canoas e região. Cara, se Vem. a casa de apostas vier com um Campec por mês pra nós quatro, meu, eu tô fechado. Sério, já É joguei isso pro aí. ar, meu. Cara, e outra coisa, se o Campec quiser vir com um Cara, Campec por mês, eu Bah, faço questão de patrocinar o Campec assim, ó, com todas as forças, mano. Eu saio usando camisa do Campec em todos os programas, mano. Vou no jogo do o cara Grêmio, vira camisa um de Campec, Campec velho. Man. Eu vou virar o Cara, Campec pra, mesmo, mano. cara, pra quem é de outros estados e, tipo, não sabe o que é Campec, só bota no Instagram aí, Campec, e vê as maiores obras sushizísticas já feitas pelo homem. É isso. Cara, O Campec que é mais, Tomazinho? lindo. cara, tem um tal de Fernando Gervini que perguntou o seguinte: falem Ele sobre o queria quão, muito, mano. Ele queria muito falem falar sobre disso. o quão fraco é o subfutebol português. Eu acho que a gente pode Essa- deixar o autor falar por si só. Eu acho que ele Cara, pediu é que espaço pra eu desabafar. já dei uma. Cara, eu já dei uma pincelada ali no meio do episódio. Cara, o futebol português é lamentável. Beleza, o Benfica ganhou do Bayern, tranquilo. Mas, cara,
O Porto se pisa no Brasil, o Benfica, o Sporting. Cara, se tu bota esses times pra jogar o Brasileirão, toma um taco. Porque eles estão acostumados com o tempinho europeu lá, joga no friozinho. Cara, bota eles pra botar em Moça Bonita. 25 graus. Cara, toma um baile do Botafogo. Cara, tu bota eles pra jogar em Cuiabá. Cara, aquele calor do cerrado. Aquele clima árido. Os biomas brasileiros, Seco. eles não estão acostumados com os biomas brasileiros, cara. Cara, E os aí, biomas brasileiros são uma loucura. Cara, tu E o- imagina uma Amazônia. Não. Imagina o quanto de mosquito que não vai ter. E o Bota no Nordeste. O calor. E, O cara, calor do Olodum. futebol. O futebol português é tão mentiroso que eu tenho certeza que o Gyökeres, se for pra qualquer outro time, ele vai ser bagre, mano. Isso que é o mais absurdo. Eu tenho certeza que se ele for pra qualquer outro time, não seja de Portugal, ele vai ser bagre, mano. Forte, eu tenho certeza. Bagre forte. Eu tenho certeza absoluta, cara. Cara, esses times não pegam a Libertadores do Brasil. Não pego. No máximo uma sul. É Se bem isso. que a Libertadores agora virou sururu, né, meu? Qualquer um, tu espirra, tu tá na Libertadores. Menos o Grêmio. Sim, tem 90 vagas. A gente vê sempre Não dá mais. um Atlético Tucumã E já o cara não virou consegue, normal o na cara não Libertadores. consegue cravar nem um playoffzinho, né, mano? Não. Tá. Finaleira agora, Tomás. The Last. The Escolhe last com carinho. question. Ah, tem que escolher uma última, cara. Com carinho. Porque daí a gente deixa pro próximo. A gente deixa guardado pro próximo. Ah, peraí. Com carinho. Tem uma do Renato, que é quem vocês apoiariam na treta Urach versus CR7, mas eu nem sabia que era uma treta, eu achei que era um romance. A gente tá fechado por aí. Que romance, Exato, treta, não amor e tô ódio. entendendo. Eu acho que tá por fora. Ah, o Escanteio Curto Cast respondeu: Por que estão sendo injustos com o Pedro dizendo que ele só fala de falos? É, Quem que será que o mandou salve essa? especial dele falou por si O cara só, né? começou o episódio falando de urologista. Não, quem será que mandou essa pedrada aí, meu? Se resolveu, eu não vou falar sobre mim, né, meu? Fala, por que vocês estão sendo injustos, mano? Cara, eu vou. Ah, cara. Eu não sei se é uma injustiça, né? É só uma constatação, mano. Eu acho que é É uma só a realidade. constatação factual e unanimidade entre os ouvintes. Cara, pra finalizar, porque as perguntas acredito que finalizamos. Cara, pra finalizar, a gente vai ter que trazer uma notícia. Cara, essa notícia impactou o mundo. O mundo parou depois que essa notícia foi proferida hoje. Eu fiquei de André Surak. boca aberta. André Surak. É um absurdo. André Surak muda a cor dos olhos em viagem, mas se arrepende. Orem por mim. Cara, ela simplesmente transformou. Ela mudou os olhos para a cor azul. Entendeu, mano? E eu não tinha visto Orem por mim. Orem por mim. E ela já recebeu alfinetada. Sônia Abrão alfineta. Compra lente de contato, então. Caralho, Caralho, tu deu, Sônia tu deu muita ênfase. Eu falei com a ênfase da Sônia Abrão. A Sônia Abrão, Cara, que pistola horror, nessa. mano. Puta que pariu, velho. cara, ela mudou a cor dos bizarro, olhos, cara. Bah. Mas eu nem sabia Cara, dessa cirurgia, mano. Não sabia que existia. Cara, isso é uma coisa. Cara, isso é uma coisa que não se faz. Véio. É muito perigoso, cara. Pô, cara, mas tu corre o risco de ficar cego. Vai ficar cego 2 palitos, mano. Imagina a André Surak cega. Ah, mas daí ela tem um conteúdo muito loucura também, né, meu? Cara, ela ia apelar pra questão que ela ia possuir depois da cirurgia. Descobrindo os novos sentidos. Explorando o Usando o sexto paladar. sentido. O Esse aqui olfato tem de gosto. André Surak. Cara, Esse aqui tem ela gosto disse que de realizou um sonho queijo. de infância. Ela Era um sonho de infância dela ter olhos azuis. Aparentemente. Cara, porque em algum momento ela também teve o sonho de ser triteta, né? Eu espero que ela não concretize cumpra. esse sonho de infância dela. Meu, uma dúvida pra vocês aí que fazem medicina, meu. A língua dela foi cortada no meio, certo? Em Certo. algum momento vai voltar ou vai ser pro resto da vida cortada no meio? Cara, acredito ser pro resto da vida. Porque eu já vi diversas pessoas com cortes, tipo... Cara, o meu vô... É que na época do meu vô, né? Ele, tipo... O Ele pai bifurcou dele... a língua, mano. Não bifurcou a língua, mas ele recebeu um corte na língua.
E aí tá, a língua até hoje, tipo, não é bifurcada, ela é cortada, tipo, tem Imagina o teu vô com. um Essa aqui vai buraco. ficar do caralho. Ah! Vou comer um sushi só com um pedacinho, é um rossomaki. Campek, rossomaki. Cara, o legal, será que, cara, a André Surak, ela é tão maluca que ela deve ter testado, tipo, sabores, tipo, sentidos de sabores diferentes nas diferentes línguas, tá ligado? Fera. Eu achei que tu ia mais Isso deve ser além. muito fera. Ela ia, tipo, que eu ia falar muito. Pro esdrúxulo, né? Ah, isso não, com você é certeza ela já baixaria, tentou não fazer. precisa de baixaria, velho. Estamos Não, chegando no a gente finalzinho não precisa nem já. falar, porque as pessoas estão vendo com câmera e ouvindo vão entender que ela tentou fazer, né, coisas maravilhosas ali com as duas línguas que ela Ela tem. tentou. Cara, eu posso Se sincero. concretizou, Pode provavelmente. ser, mano. Será que ela tentou, meu? Ah, mano, vai avacalhar, velho. Tu vai avacalhar, não precisa. Será que ela tentou um caminho terroso e um caminho um pouco mais líquido ao mesmo tempo? Uma estrada de chão. Baca. Ai, velho. Até chorei aqui. Você Primeiro emocionou, mano. integrante emocionado ao vivo. Ai, cara. Vai Uma tomar. estante. Rock Road. Ai, cara. Ai, Ai, sabe, peraí. cheguei a Eu gente acho que tá falando bom, né? no Spotify aí, das 5 estrelas. Valeu. Como é que é no YouTube? Tem que fazer o que no YouTube, Tomás? Cara, dá uma hypada, dá uma hypada. Ai, posso Segura o TikTok. É isso aí. Valeu, Um abraço, valeu, valeu, gurizada. valeu. Chega de baderna.